Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que a ADPER, né, e o grupo de pesquisa Redeclide da PUC Minas, né, recebe vocês nessa live para conversar, é uma roda de conversa, sobre as temáticas que provavelmente, né, cairão no próximo concurso, né, que terá prova programada para o dia 22 de outubro, próximo domingo, né, concurso, né, para docente em ensino religioso e outras áreas, né, de educação básica. E eu gostaria de colocar aqui para dar a sua saudação, ela não pôde estar presente aqui, que é a presidente da ADPER, a professora Dora. Então, eu vou colocar aqui a professora Dora para fazer seu acolhimento aqui a todos aí. Todos e todas, a Associação dos Professores de Ensino Religioso do Estado de Minas Gerais vem cumprir a missão anunciada na live anterior, onde nós havíamos falado sobre uma formação para o concurso da Secretaria Estadual de Educação e Ensino Religioso de 2023. Muito bem, essa é uma das metas da associação, a formação continuada para os professores. E para isso nós contamos com as parceiras, as universidades, onde nós queremos destacar a PUC Minas de Belo Horizonte, a Unimontes de Montes Claros e a UFJF de Juiz de Fora. Nossa gratidão às universidades parceiras. Nós teremos uma roda de conversa que acontecerá em 3 dias, dia 16, 17 e 18 de outubro. Portanto, essa semana que antecede aí o concurso. Promovido pela ADPER, MG, e o Redeclide da PUC Minas. Nós teremos a participação da professora Jaqueline Crepaldi, a professora Tassiana Brasil, a professora Gisele Siqueira e o professor Paulo Agostinho. Todos doutores com larga experiência no ensino religioso. Lembrando que as lives ficarão gravadas no canal do YouTube da ADPMG. Boa sorte, mantenham a calma e aproveitem o máximo dos nossos professores, doutores, parceiros, colaboradores. Aproveito a oportunidade também para convidar você, professor, professora de ensino religioso do Estado de Minas Gerais. Se você não é associado, entre no nosso site, associe-se e venha juntar-se a nós. Grande abraço a todos e todas vocês. Então, gente, a gente agradece a Dora, que não pôde estar presente aqui, né, pelas palavras, né, de acolhida. E eu gostaria de convidar, então, para dividir comigo aqui essa roda de conversa, as professoras Jaqueline Crepaldi e Tassiana Brasil. Boa noite, Jaqueline, boa noite, Tassiana, muito bom recebê-las, né, e fazer esse espaço de conversa, essa roda, para tratar de temas que provavelmente cairão, né, no concurso. A gente não sabe, né, cabeça de avaliador, né, e de elaborador de questões de concurso, a gente não sabe o que vem, né? No inventário, na proposta do edital, aparecem os temas, mas não aparecem as referências bibliográficas, né? Então a gente não sabe, né, o que é que poderá vir. Então a gente quer, né, aproveitar para tratar, mesmo que rapidamente, nesses 3 dias, né, sobre algumas temáticas, né? Então eu queria que vocês começassem aí, né, começa, Tassiana, né, o que você espera, como é que você está vendo você tem experiência de fazer concurso, como é que você está vendo isso? Em primeiro lugar, boa noite, professor Paulo, professora Jaqueline, você que está nos assistindo. Muito bom estar com vocês aqui hoje.
E uma das coisas que eu percebo, enquanto uma pessoa que tem feito vários concursos na área, e também que prestou o primeiro concurso que teve da Secretaria de Educação para ensino religioso e que fui aprovada, uma das coisas que eu percebo é que, muitas das vezes, o professor chega para fazer a prova levando o seu conhecimento prático de sala de aula, sendo que os avaliadores, na realidade, eles querem ver a nossa fidelidade àquilo que é necessário enquanto um projeto para a disciplina no âmbito estadual. Então, por isso é tão importante a gente conhecer as legislações sobre o ensino religioso, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Por isso é tão importante a gente conhecer a BNCC, conhecer o currículo referência de Minas Gerais, porque isso que vai nos orientar a dar a resposta mais adequada na prova e conseguir a aprovação. Uhum. Obrigado, Tassiana. Jaqueline, sua palavra inicial sobre esse concurso. Então, uma boa noite a todos e todas, professor Paulo Agostinho, Tassiana, e todos que estão aí nesse momento tão importante dessa busca. Esse concurso, ele é muito importante. E, como a Tassi falou, nós precisamos nos preparar. E nada melhor do que ouvir pessoas que já estão lá trabalhando. A minha experiência na rede particular não é muito diferente dessa de ter que pesquisar muito, cada vez mais, porque as leis mudam e as situações são novas e a gente precisa correr atrás disso tudo. Então, o que a gente está trazendo aqui é um pouquinho disso que a gente está vivendo, para, quem sabe, ajudar um pouco mais nessa busca de aprofundamento aí de vocês. Então, qualquer pergunta, o que vocês precisarem, nós estamos aqui, tá bom? Uma boa noite. Gente, então, obrigado, Jaqueline. Vamos começar com a questão que pega muito em concurso, que é a questão da legislação. O que é importante prestar atenção em relação à legislação sobre o ensino religioso? Fiquem à vontade aí, Jaqueline, Tassiana, para comentar. Bom, eu acho que é fundamental a gente ter consciência sobre o que a Constituição Federal fala sobre o ensino religioso. As legislações estaduais, seja para nós que vamos prestar esse concurso, que eu também vou fazer novamente agora no domingo, para a rede estadual, seja aquelas pessoas que vão prestar concursos para redes municipais também, que vai haver outros concursos esse ano, nenhuma rede pode sair além do que a Constituição Federal já diz. O que pode haver é uma complementaridade de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade de cada rede. E o que a Constituição Federal diz? Que haverá ensino religioso e que não deve haver proselitismo. Baseado nisso, nós temos toda a orientação para o ensino religioso, por exemplo, da BNCC, que vai trazer um ensino religioso não confessional, e esse modelo foi adaptado pelos sistemas de ensino nos currículos regionais, seja o currículo referência de Minas Gerais, aqui no nosso caso mineiro, ou outros currículos em outras redes também, que são adaptações da BNCC. E por isso é fundamental a gente partir sempre do nacional, que nunca vai poder ser contraditado. Todas as leis que forem feitas, elas têm que concordar com as legislações nacionais. Elas podem complementar, mas elas nunca podem ir além, superar, eliminar aquela legislação que é principal e que foi colocada. Olha lá, o professor Paulo já colocou aqui para a gente. Artigo 210 da Constituição, parágrafo 1º, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, Tassiana, é interessante, né, que é a única disciplina, né, da educação básica que está na Constituição, né? Artigo 210. Então, tem que guardar isso, gente. Né? Com certeza. A gente consegue deixar de oferecer matemática, mas não consegue deixar de oferecer ensino religioso
se formos fiéis à Constituição. Muito bem. Essa questão também da matrícula facultativa e dos horários normais das escolas públicas, isso também é uma coisa que tem aparecido em muitas provas de concurso também, porque é uma pegadinha, né? Porque Duas coisas, né, Tassiana? A oferta é obrigatória, mas a matrícula é facultativa. Por isso que a ADPER está processando prefeituras municipais, né, que não ofertam, não é isso? Isso mesmo. E aí a gente tem que ter muita atenção com isso, porque apesar de, na prática, em muitos lugares, não haver outra alternativa ao estudante além do ensino religioso, acho que na maioria das redes é assim, na lei, a matrícula é facultativa. Então, a gente tem que estar bem atento a isso na hora de fazer a prova, porque pode aparecer uma questão sobre fazer matrícula. Muitas provas nessa gestão, como, por exemplo, aquelas certificações para a direção, elas têm tido um caráter muito prático. Então, é provável que nesse concurso também hajam muitas questões ligadas à prática, ao cotidiano escolar. E a gente tem que saber que a matrícula é facultativa, embora o ensino religioso componha a carga horária do estudante. E por isso acaba que o estudante tem que fazer ensino religioso, embora a lei, no papel, diga que é facultativo. E eu, Tassiana, você está falando, eu estou me lembrando aqui, quando você fala da questão mais prática, e aí eu estou me lembrando de uma pergunta que um estudante fez, talvez não sei, né, como será essa prova, mas ele me fez lembrar desse concurso, que no Enem, quando ele estava se preparando, uma das questões era a seguinte: a pessoa ela é de uma religião adventista do sétimo dia, por exemplo, e aí ela tinha que fazer uma prova. Como será isso na questão da lei? Isso é uma questão prática que a gente precisa ficar atento. Essa é uma questão prática que também já caiu em certificação de diretor, porque o que acontece? E é provável também que vá parar na nossa prova, porque essa atual gestão ela tem muito gosto pelos sábados letivos. Então, a gente tem vários sábados com programações especiais, que você passa aí 1, 2 semanas se preparando para aquela data, e nós sabemos que tem uma grande população aqui em Minas Gerais que é guardado por lei. E apesar da gente falar do aluno sabatista, mas qualquer religião, qualquer confissão de fé, qualquer processo que aquele estudante estiver passando, que exija dele algum comportamento especial, pela Constituição Federal, ele tem esse direito garantido de uma prestação alternativa. Então, o que vai acontecer na prática? O estudante, ele não pode ir participar do sábado letivo, ele tem que ter a oportunidade, por exemplo, se for uma atividade avaliativa, de realizar em outra data. Se for uma atividade apenas de aprendizagem, ele vai ter que ter alguma atividade que substitua de tal forma que ele realize essa atividade na escola, mas no horário que seja permitido. A gente fala muito do estudante adventista, do estudante sabatista, porque são questões mais comuns de aparecer dentro da escola. Mas eu reitero mais uma vez que essas exceções são válidas para qualquer confissão religiosa. Então, pode acontecer de aparecer uma questão na prova, por exemplo, sobre crianças de religião afro-brasileira que em um determinado período estão passando por algum ritual, alguma consagração em que elas precisam, por exemplo, vestir determinada cor e não um uniforme. Ou que elas precisam, que elas não podem se alimentar de determinados dos alimentos ali que estão na merenda escolar. Isso tudo são questões referentes à prestação alternativa. E a pessoa, independentemente de qual for a confissão religiosa dela, ela tem direito, garantido pela Constituição Federal,
não violar a sua consciência. Então, estejam atentos a isso, porque é uma questão que pode aparecer pegadinha para a gente. Ô, Tassiana, eu queria colocar para vocês duas uma lei fundamental, né, que deu praticamente a cidadania, né, do ensino religioso, né, no Brasil, que é o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A primeira versão da lei colocava que era sem ônus para os cofres públicos e poderia ser confessional, interconfessional. A mobilização de professores no Brasil todo fez criar a Lei 9.475 de 97. Eu vou colocar aqui, né, e eu queria que vocês refletissem sobre essa importante lei, né, que trouxe para o ensino religioso verdadeira cidadania, né? Deixa eu só abrir aqui a tela para a gente poder compartilhar aqui. Aqui, ó. Está muito pequenininho, não, né? Eu acho que dá para... É a Lei 9.475, que deu nova redação ao artigo 33, né, da lei, né, da terceira LDB. Né, a primeira LDB foi de 61, a segunda foi de 71 e a terceira LDB de 96. Então, eu queria que vocês pudessem comentar para a gente, né, o que vocês entendem. É importante que ele traz, né, essa lei, né, traz dois parágrafos importantes. Eu vou ler aqui só para chamar a atenção. Artigo 1º. O artigo 33 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o direito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituídas pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. O que vocês poderiam comentar sobre essa importante legislação? Jaqueline, você quer começar? Oi, eu estou aqui te dando a palavra, mas o que eu observo aí é que a Lei de Diretrizes e Base, ela traz a questão do pluralismo em primeiro lugar. Pluralismo de ideias, culturas diversas. Então, isso é lei, nós temos que ficar atentos a isso. E ela traz esse ensino religioso como um destaque, mas no sentido de conhecimento religioso. Então, como que nós vamos fazer isso acontecer numa sala de aula do ensino religioso? É exatamente observar esse fenômeno, que é o fenômeno religioso. O que é isso, fenômeno religioso? É um fenômeno social, que ajuda a gente a entender a sociedade na qual a gente vive, e outras sociedades também. A gente entende as obras de arte, né? Quantas obras de arte têm tanto a ver com essa questão da religião, da tradição religiosa, da religiosidade, as vestimentas, os alimentos religiosos ou alimentos sagrados, né? As religiões propriamente, a religiosa. Então, o mundo, ele também está presente nessa questão toda religiosa. Então, a gente não pode deixar o nosso educando, o nosso estudante a parte desse universo. E aí, a importância do refletir e do respeitar. Então, essa lei, ela deixa isso bem claro. E o que mais, Tassi?
Bom, é fundamental também a gente pensar na questão da profissionalização do professor que essa lei possibilita, né? Porque a partir do momento que são os sistemas de ensino, que são as redes que vão realmente pagar esse professor, possibilita, por exemplo, que a gente tenha essa experiência de um concurso público para a contratação. E uma contratação de que esse texto esse texto ele já está desatualizado no sentido de que existem previsões mais atuais do Ministério da Educação, por exemplo, para a formação de professor. Devido à dificuldade de se conseguir esse grande número de profissionais formados num curso cuja regulamentação é relativamente nova, que é a licenciatura em Ciências da Religião, acaba que nós temos aqui, igual no caso de Minas Gerais, uma lei que nos orienta sobre as formações possíveis para o professor de ensino religioso. Daqui a pouco nós vamos até mostrar essa lei. Estão no edital do concurso. Isso, daqui a pouco a gente vai mostrar justamente, é muito importante você ter falado. E justamente por isso, porque a gente sabe que a escolha do professor de ensino religioso não é por critérios subjetivos, é por critérios legais, exatamente como acontece com as outras disciplinas, com as outras áreas do conhecimento, em que as pessoas, os professores, eles passam por um processo de formação e aí podem lecionar. E assim será também com o ensino religioso. Então, daí a grande importância dessa lei que nós estamos analisando, porque ela permite que haja essa organização do sistema de ensino. Na prática, então, o professor de ensino religioso ele é um profissional formado. Ele não é uma escolha de diretor, ele não é uma indicação do padre, do bispo, do líder religioso da região. Ele, na realidade, tem uma lei que o defende enquanto profissional, que vai ter o seu salário e, para chegar nesse lugar, ele teve que ter uma formação e, consequentemente, também um processo de contratação legalizado, assim como os demais professores. Tassiana Jaqueline, é interessante que o parágrafo 2º ele acabou caducando em certa medida, porque veja que ele reza aí que os sistemas de ensino ou virão entidade civil formada, constituída pelas diferentes denominações religiosas, e aqui vamos chamar a atenção, e os agnósticos e os ateus não participam dessa sociedade civil, então está excluindo. Por que ela ficou caducada? Por que ela caducou? Porque teve a BNCC. Em 2017, em dezembro de 2017, houve a homologação da Base Nacional Comum Curricular, que é um segundo momento de cidadania para o ensino religioso. Pela primeira vez, o ensino religioso passa a fazer parte de um currículo nacional, a Base Nacional Comum, curricular comum. Então, ela passa a fazer parte da BNCC, em dezembro de 2017. Então, não vai ter mais que ouvir essa entidade. Então, CONER, CONSER, qualquer entidade congênere, praticamente não tem mais função. Antes da lei 9394, da LDB, as entidades religiosas que davam autorização para os professores lecionarem. Com a LDB, acabou essa questão de precisar de qualquer entidade religiosa fazer isso. Veja, Minas Gerais tem 853 municípios. Com exceção de Montes Claros, que criou seu sistema antes, a Undime conseguiu a assinatura de 852 municípios pelo currículo referência de Minas Gerais. Nós não vamos abordar hoje a BNCC e o currículo referência, talvez amanhã, ou quarta-feira, mas é importante colocar isso. Os municípios
assinaram e acolheram o currículo referência de Minas Gerais, que foi homologado também pelo Conselho Estadual de Educação, né, de Minas Gerais. Então, veja, a questão de formação de professores, e aí Minas Gerais está abrindo um concurso, é porque há muita designação, né? E é sempre aquela situação complicada, né, do professor ficar naquela fila lá. Então, agora está se abrindo um concurso. Nós estamos, então, avançando nas negociações com a Prefeitura de Belo Horizonte e provavelmente daqui a 1 ano e meio, 2 anos, haverá concurso também para docentes de ensino religioso na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, veja, essa nova redação, isso aqui é importante frisar, é o artigo 33 da nova redação dada pela Lei 9475, fruto de uma grande mobilização nacional dos professores de ensino religioso, porque na primeira lei, assinada pelo Fernando Henrique, estava ensino religioso sem ônus para o Estado, né? E ainda tinha aquela questão confessional e interconfessional. E aqui, né, essa lei diz, não pode ter proselitismo. Então, o professor de ensino religioso ele não está ali para passar a sua crença pessoal, né? Passar para o aluno essa questão. Bom, eu queria colocar um problema, mas essa lei bateu com um acordo Brasil-Vaticano, o artigo 11, né, desse acordo. Como é que fica a situação? Pois então, o acordo Brasil-Vaticano, ele prevê que seja oferecido o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas. Então, um dos grandes problemas que a gente tem nesse acordo é que ele pressupõe a oferta de ensino religioso confessional, mesmo que seja de outras confissões religiosas, mas ele não deixa abertura para que seja feito um ensino religioso que tem uma visão mais pluralista, uma visão mais laicista, e isso tudo faz com que esse acordo ele seja contrário àquilo que é previsto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, na legislação complementar. Aqui está o trecho do acordo Brasil-Santa Sé, que diz o seguinte, olha, a República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. Parágrafo 1º, o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. É importante a gente observar que, no caso desse acordo Brasil-Santa Sé, por não deixar espaço para o ensino religioso laico, sendo que a gente tem legislação que dá essa base para a gente não ter proselitismo dentro da educação escolar, e isso fez com que esse acordo chegasse, inclusive, a um julgamento de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. É importante a gente observar também que, quando nós falamos sobre inconstitucionalidade, apesar de nós que não somos do direito, muitas das vezes termos uma visão que vai ter sempre uma resposta que vai ser completamente coerente, na prática não é bem assim que acontece. E foi o que aconteceu no caso do acordo Brasil-Santa Sé. Porque o julgamento, apesar de nós termos a Constituição que nos garante o ensino religioso sem proselitismo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ensino religioso confessional não feriria a Constituição. Então, nós temos aí um impasse. Em termos de concurso... E aí? E aí, como é que o aluno sai dessa sinuca? Pois é. Em termos de concurso, o que é mais comum, principalmente se tratando de Fundação Getúlio Vargas,
é que eles escolham sempre a Constituição como prioridade sobre as decisões do Supremo. Porque uma alteração na Constituição ela tem todo um processo que tem que ser seguido para que se chegue a conseguir fazer uma alteração do texto constitucional. Enquanto que a alteração do julgamento do Supremo basta julgar de novo. Então, por esse motivo, é comum que em concursos a prioridade seja do texto constitucional. Então, quando falarmos sobre ensino religioso, é ensino religioso sem proselitismo. Até porque... Pois não, Paulo? Não, aí que é interessante, porque, veja, há uma contradição, como você falou aí, e talvez a Fundação Getúlio Vargas vá pela Constituição, né? Agora, veja, quando saiu a homologação, né, da BNCC, saiu uma resolução, a 02/2017, e no seu artigo 23 falava que, dependendo do acórdão, né, publicado pelo Supremo Tribunal, haveria uma revisão e poderia o ensino religioso ser excluído. Acontece que publicaram o acórdão dizendo que é possível o ensino religioso confessional e o MEC homologou a BNCC e que coloca que é não confessional, né? Depois, Tassiana, em 2018, saíram as diretrizes curriculares nacionais da licenciatura em Ciências da Religião, um ano depois, e coloca lá o ensino religioso não confessional. Então, veja, apesar do Supremo ter dito isso, a lei, né, o artigo 33 da Lei 9.475 garante que não pode ser proselitista, então não é confessional, e depois a BNCC, no caso de Minas, o Currículo Referência de Minas Gerais, e as DCNs de Ciências da Religião garantem também o ensino religioso não confessional. Mas aí pode estar uma pegadinha, né, Tassiana, Jaqueline? Sim, sim. Aí pode ter uma pegadinha. Eu só queria chamar... Sim, e aí a gente precisa ficar bastante atentos, porque isso, a lei garante o ensino religioso sem proselitismo, e uma das formas que eu vejo que o professor pode se sair bem nessas questões então, como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar lendo o campo religioso. E sempre percebendo o ensino religioso como uma área de conhecimento. O que é uma área de conhecimento? O ensino religioso ele tem didática, ele tem metodologia, ele tem avaliação, ele é completo. Então, esse professor ele precisa conhecer esses aspectos estruturantes das diversas religiões. Então, ele não vai fazer proselitismo, porque ele vai apresentar, e tem que ter cuidado com a linguagem. Então, ao falar o ensino religioso e não nós católicos, nós quem? Né? Então, o grupo dos cristãos católicos, eles fazem assim, né? Eles pensam dessa forma e tal. A formação em valores, analisar a relação entre as tradições religiosas e a cultura, trabalhar a solidariedade e a tolerância. Aqui tem uma palavra, Paulo Agostinho, que eu acho, viu, Itácio, que a gente pode também ficar muito atento, que isso vai poder clarear bastante essa questão aí do como alteridade. Desculpa que minha internet está meio falhando aqui, mas é a questão da alteridade, que quando eles falam isso, essa lei ela garante totalmente isso. Então, é uma questão ter cuidado com as diferenças, ok? Bom, a Thaís colocou uma questão aí que é justamente o que a gente está debatendo aqui. Mas então, o que vale? O acórdão, o acordo Brasil Santa Sé, né, a Constituição, a BNCC, o STF, o que vale? Olha, na realidade, os três são válidos.
Para uma questão de concurso, uma das coisas que a banca tem que ter o cuidado, porque senão dá anulação da questão, tá? É quando perguntar, falar de qual documento que eles estão falando. Então, suponhamos que tem uma questão assim. É possível oferecer ensino religioso confessional? Você não pode responder sim ou não sem que te fale a partir de qual documento. Então, vai falar, de acordo com a BNCC, é possível existir ensino religioso confessional? Não. De acordo com a Constituição, é possível existir ensino religioso confessional? Não necessariamente. De acordo com o acórdão, aí sim. Então, nós temos aqui 3 respostas diferentes, mas na pergunta tem que falar em qual documento que eles se basearam para fazer essa questão. E aí estejam atentos nisso. Isso aí é uma questão de leitura, prestar atenção na leitura. A Soléria colocou uma questão, mas talvez eu vou deixar essa questão, Soléria, para amanhã, né, porque a Gisele fez um estudo muito interessante sobre todos os currículos referências no Brasil. E só para a gente dar uma resposta inicial, aqueles estados que dizem que são confessionais, como o estado do Rio, por exemplo, eu tive a oportunidade, no evento do FONAPER, de conversar com a subsecretária de Educação do estado do Rio, apesar daquela lei que o garotinho colocou lá, do ensino religioso confessional pluralista, isso é uma coisa que eu não consigo entender como é que é confessional pluralista, né? Mas ela falou que, na prática, eles não conseguem viver isso, eles não conseguem praticar, né? E o outro estado que, às vezes, se dava exemplo é a Bahia, né? Mas vamos deixar para a gente colocar, né, isso depois aí. Aqui a Camila colocou uma questão aqui, passar no concurso é fácil? Não sei se é fácil não, Camila. Difícil é fazer planejamento de aula para o ano todo no fundamental. Fico muito perdido nesse sentido. A gente vai depois, Camila, tratar dessa questão desse processo, porque, veja, criamos a BNCC. Ótimo, é um grande avanço, sim, é a cidadania do ensino religioso. É o currículo ideal? Não. Foi muito apressado, né? Ele foi criado a primeira versão, teve uma consulta, a segunda versão. Na terceira, no golpe, né, que tirou a presidenta Dilma, ele foi excluído e voltou na quarta versão, depois do Conselho Nacional percorrer o Brasil todo e perceber como havia demanda pelo ensino religioso em todas as regiões do Brasil. Eu fiz parte da comissão bicameral que introduziu o ensino religioso na BNCC. Era tudo aquilo que eu queria? Não. Bom, aí a gente foi para o currículo referência de Minas Gerais, né? O currículo referência de Minas Gerais é ideal também? Não, mas é melhor que a BNCC. Agora aí, Tassiana, Jaqueline, a Fundação Getúlio Vargas, ao fazer essa prova do concurso, vai prestar atenção no currículo referência de Minas Gerais ou na BNCC? Ela vai prestar atenção na BNCC, eu acredito, porque eu participo de uma escola, Paulo Agostinho, na qual nós temos reuniões online com professores de todos os estados do Brasil, assim, de diversos estados do Brasil. Então, nós tínhamos uma vontade imensa de seguir o currículo referência de Minas Gerais, mas nós não podemos. Por quê? Porque o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, eles não podem fazer um currículo totalmente diferente, diferenciado. Então, eu acredito que sim. Agora, respondendo a pergunta anterior aí, do planejamento, que parece que a pessoa, meu Deus, passado concurso eu vou e agora, né? O que eu vou fazer? Claro, nós vamos voltar um pouco mais nisso, de uma maneira mais profunda, mas só para te acalmar, a base, gente, ela está dividida em 3 unidades. Identidades e alteridades, que é o singular, que eu estava falando antes, da alteridade, e o diverso, né? Então, identidades e alteridades. Manifestações religiosas, crenças e filosofias de vida. Isso aí, para todas as etapas, né, do fundamental, eles dividem assim. E como que você vai planejar? Você vai planejar situações
situações na qual você vê o mundo acontecendo, esse fenômeno religioso está acontecendo ali. Você vai argumentar, ou seja, intervir nessas situações. O que você faria? Como, né? Deixa o estudante falar. Vê o que ele pensa. Claro que se ele vier com algum, né, conceito, sei lá, de uma forma, se ele se enganou, se ele não sabe ainda, você vai falar. E avaliar. São as 3 formas que a gente trabalha, então, no ensino religioso. Então, é difícil? Sim, porque a gente precisa conhecer as tradições religiosas, a gente precisa ter essa consciência de liberdade, de crença, diálogo, né, numa perspectiva religiosa e secular, como Paulo Agostinho falou, e aquelas pessoas que não têm religião, né? E construir sentidos para a vida. A gente tem que estar aberto a isso tudo. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, é muito interessante, é muito bom. E eu queria também, dentro dessa resposta para a colega que está preocupada com o planejamento, eu queria dizer que realmente é desafiador por vários motivos. Eu, particularmente, na minha prática, a minha pior dificuldade foi porque os pedagogos não têm formação, em geral, para lidar com o ensino religioso. Então, aquelas pessoas, os especialistas para os quais nós temos que prestar contas do que estamos fazendo em aula, normalmente são pessoas que não têm conhecimento sobre o ensino religioso. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês, assim que assumirem na escola, deixem claro, não tenham dó de explicar o que vocês vieram fazer na escola, porque tem um desconhecimento muito grande sobre a nossa área. Agora, também quero fazer uma propaganda, porque a Escola de Formação e Aperfeiçoamento da rede estadual, que se preocupa justamente com isso, com a formação continuada dos professores, ela tem o site do Se Liga na Educação, onde estão disponíveis os cadernos mapa. E os cadernos mapa são justamente esse planejamento, tem para todos os conteúdos, todos os anos, do fundamental ao ensino médio, e tem o planejamento de ensino religioso. Em geral, a gente faz 8 semanas de planejamento, considerando que são 10 semanas cada bimestre, então normalmente são entre 7 e 8 semanas de planejamento, para que o professor também tenha condição de acrescentar algum material próprio ou algum projeto da própria escola. Mas, a princípio, é uma boa ajuda para começar esse planejamento. Nós temos cadernos mapa de todos os bimestres de 2022 e todos os bimestres de 2023. Então, é um material bastante extenso e que vocês podem ir alternando, observando. Essa atividade aqui não está legal, mas eu pego do outro ano, dá para intercalar. E teremos 2024 também, quando vocês provavelmente estarão assumindo. Então, isso tudo acho que ajuda um pouco para os professores nesse momento de entrada na sala de aula, mediante essa singularidade de Minas Gerais referente ao currículo referência, porque nós sabemos que é mais comum a gente achar material sobre a BNCC do que sobre o currículo referência. Então, nós temos esse aporte, esse material disponível dentro da nossa realidade mineira aqui, ajuda bastante. E sobre a questão do concurso, sobre o que a Fundação Getúlio Vargas cobraria. Só voltando, respondendo rapidinho a Camila. Sim, Camila, está disponível online no site seliganaeducação.mg.gov.br. E ali você tem, você vai procurando nas abinhas, tem lá cadernos mapa, que são esses planejamentos, e tem outros materiais também que vocês podem utilizar e que são para suporte do professor da rede estadual. Agora, você terminou de responder? Sim, vai, Tassiana. Só para complementar aqui a pergunta do Paulo também, então, será a BNCC no concurso? Eu acredito que a gente precisa se preparar, sim, estudar bastante BNCC. Agora, tem uma coisa, quando a gente chega no planejamento e a gente quer trazer a nossa história, o conteúdo pertinho ali daquele educando, gente,
O currículo referência de Minas é muito fantástico. E tem um material que está para sair também, que é o livro do Educando, que é um livro didático, que é todo baseado no currículo referência de Minas Gerais, porque aí tem muitas ideias, tem muita coisa boa, e que pode ser adotado também aqui em Minas, não tem problema. Então, ele se chama O Ensino Religioso e o Maravilhoso Sentido da Vida, e está para sair também. Depois nós vamos falar mais a esse respeito. Eu queria só pontuar uma questão importante. A gente tem conversado, né, até fizemos uma reunião, eu e Jaqueline, com a Escola de Formação, e a gente sonha que um dia vai ter o material didático, né? Os mapas, eles respondem, foi a resposta que a Escola de Formação deu para nós. Agora, a gente sabe que a gente tem que avançar. Além daquela proposta, a gente pode avançar em metodologia, né? A gente pode avançar em opções de dinâmica para as aulas, né? De referências bibliográficas. Então, a gente pode, né? Porque as habilidades são inúmeras, né? E é isso que a Jaqueline está chamando a atenção. O problema é que as escolas não têm projeto pedagógico claro, porque a ideia é que o currículo se adeque à territorialidade, ao território. Né? Aquela escola, que projeto pedagógico foi construído? Né? Quais são as questões mais importantes? Gente, na nossa visão de Minas Gerais, que a gente é formado, né, pelo cara que deu a guinada no ensino religioso, ou seja, o ensino religioso não é catequese, não é doutrinação, mas é ajudar a criança a refletir sobre os princípios profundos da sua vida. Dentre esses princípios existe o fenômeno religioso, mas há ateus, agnósticos. A questão fundamental é que o centro do processo educativo do ensino religioso é o educando, não é o professor. O currículo é fundamental, mas o centro é o educando. E a Jaqueline chamou a atenção para a linguagem. Mesmo eu sendo religioso, eu como docente religioso, eu não posso usar a linguagem de dentro da religião. Eu tenho que usar uma linguagem de fora. Então, eu vou falar, essa semana, né, teve festa, né, para a Aparecida, a Maria, que é um tipo de Nossa Senhora Aparecida. Eu não vou falar a Nossa Senhora, como se fosse a minha. Mesmo eu sendo católico, né, eu não vou me referir, se tem um evento evangélico, né, à nossa marcha para Jesus. Não, a marcha para Jesus que os evangélicos realizam. Então, isso é importante, gente, numa perspectiva de inclusão. Né? Então, veja, o nome ensino religioso é sempre um problema. Mas por quê? Porque a gente acha que ensino religioso é aula de religião. É o apelido que os alunos dão. Não vai mudar esse nome. Está na Constituição, né? Desde o decreto de 19.941, de 31, fala-se ensino religioso. Agora, a gente tem que mudar a perspectiva. Esse ensino não é um ensino de uma ou de várias religiões. Vai tratar disso? Vai. Mas aí, gente, é o que a Jaqueline chamou a atenção, o Tassiano também está chamando a atenção. Se você olha a BNCC, olha o currículo de referência, você vai ver, né, quais são, né, as unidades temáticas, né, quais são os objetos de conhecimento, quais são as habilidades. Então, a gente tem um leque incrível de questões e elas devem ser abordadas de acordo com a evolução psicopedagógica da criança. Né? Então, eu não vou ficar tacando religião na cabeça de uma criança no primeiro ano, no segundo ano. Essas não são. Veja, ele está acabando de sair da educação infantil, dos campos de experiência. Eu tenho que fazer essa transição no primeiro ano. Então, ele está se socializando, o eu, o nós, a comunidade, a família, a sociedade, a escola. Tem uma série de elementos importantes. Então, veja, não dá para viver mais aquela angústia de domingo, né, do professor. Meu Deus! Como é que será, né, a minha semana? O que eu vou fazer essa semana? Como é que vai ser o meu planejamento? Gente, a Tassiana mostrou, né, Jaqueline mostrou. Nós tivemos os PECs, agora nós temos os mapas. Há uma referência. Agora, o professor está bem preparado, por isso a formação continuada, para adequar essa realidade à realidade daquela turma, daqueles sujeitos. Nós partimos de uma visão de educação, né,
que o educando é sujeito e não objeto. E aí há uma condição fundamental, gente. Nós temos que conhecer nossos estudantes. Quem são nossos educandos? Né? Bom, eu acabei saindo da temática aqui. Gente, para a gente fechar um pouco essa questão da legislação, Jaqueline, Tassiana, tem mais alguma que gostariam de chamar? Eu queria colocar a lei de Minas, não, Tassiana? Sim, Seria sim. importante? Pois é. Seria importante. Então, peraí. Vamos lá. Porque o que acontece é o seguinte: apesar de nós termos uma orientação nacional, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, falando sobre a formação do professor de ensino religioso, que deve ser licenciado em ciências da religião, e que a gente sabe que não existe um número de profissionais suficiente para a gente conseguir isso. Então, aqui em Minas Gerais, a solução que foi encontrada no passado acaba valendo ainda hoje, de tal forma que a maioria de nós que somos professores da rede estadual não somos licenciados em ciências da religião. A maioria de nós tem outra graduação e, por algum motivo que está aqui nessa lei 15.434 de 2005, acabamos conseguindo lecionar o ensino religioso. E aí, num resumo bem rapidinho assim, sobre o ensino religioso, a gente percebe que essa lei ela continua garantindo aqueles princípios que são postos na Constituição Federal, na LDB, que é um ensino religioso que prime pela diversidade cultural, que respeite as pessoas nas suas diferentes confissões religiosas, e também uma lei que prevê que o professor de ensino religioso, ele, em geral, ele pode ser um professor que tenha uma licenciatura em qualquer área e que ele tenha cumprido uma carga horária a partir de um número de horas que tenha relação direta com o ensino religioso ou com a diversidade religiosa. Por isso, por exemplo, a pedagogia com ênfase em ensino religioso que a PUC Minas ofereceu, ela é válida para muitos casos em que o professor deseje lecionar ensino religioso. Então, veja, Tiziana, o primeiro curso aqui é a licença plena em ensino religioso, ciência da religião ou educação religiosa. Nós já não temos mais a pedagogia com ênfase. Juiz de Fora tem e a Unimontes tem uma licenciatura em ensino religioso. O segundo caso é, como você falou, é curso superior de licenciatura reconhecido, né, em qualquer área do conhecimento com essa carga horária mínima de 500 horas. A Thaís Fernandes está aqui na nossa live hoje, ela fez pedagogia e fez um aprofundamento em ensino religioso, né, no 9º período, com 600 horas. É o segundo caso. O terceiro é a conclusão do curso superior em qualquer área, né, e uma pós-graduação, né, com carga horária mínima de 360 horas. Não é isso, Tassiana? Isso, que aí é o meu caso e é de grande parte dos professores que eu conheço, que tem uma licenciatura, no meu caso, eu sou pedagoga, e tenho essa pós-graduação, tenho tanto em lato sensu quanto em stricto sensu em ciências da religião. Agora, não fica estranho que o mestrado e o doutorado entra depois? É estranho. Peraí, deixa eu sair da live. Mas a questão é o seguinte, é que no contexto que essa lei foi feita, não havia quase que nenhum curso de mestrado e doutorado. Então, o pessoal colocou a especialização como terceiro, e só depois entrou mestrado e doutorado. O pessoal reclama demais dessa questão, né? Mas aí essa questão. É interessante o parágrafo 1º, fica assegurada a isonomia de tratamento entre professores de ensino religioso e os demais professores da rede pública estadual de ensino. Né? Então, mas eu quero contar a minha história, Paulo. Eu quero então contar, porque eu fui primeiro lugar no concurso, no edital anterior que teve,
Então, eu fui a primeira professora de ensino religioso concursada a tomar posse. E aí, Sim. quando eu cheguei na minha escola, um professor falou de brincadeira que era porque eu fui indicação do bispo da Universal. Tem uma igreja universal bem perto da nossa escola. Ele falou assim, olha, devido à proximidade, o bispo católico perdeu o poder e veio uma indicação do bispo da Universal. E eu gastei mais de ano para conseguir convencer o pessoal que não era isso, que eu efetivamente era concursada e que eu estava ali para fazer um trabalho sério como qualquer outro professor. Então, apesar da gente pensar que essas coisas não acontecem dentro da escola, acontecem sim. E a gente que é do ensino religioso, por essa falta de definição que a disciplina sempre teve, quando a gente pega a legislação sobre o ensino religioso no Brasil, a discussão sempre é política, não é pedagógica. E isso tem uma consequência direta para o nosso trabalho, porque a gente não tem apoio, muitas das vezes, porque as pessoas não sabem o que a gente está fazendo ali dentro da escola. Camila, vou ler a pergunta. Tentei tirar o CAT para dar aula de ensino religioso, tenho pedagogia e a superintendência não autorizou. Estou fazendo pós-graduação de 530 horas de ciências da religião. Eu não vou saber te explicar. Eu não vou saber te explicar isso com segurança, tá, Camila? Mas uma coisa que acontece, aqui em casa, eu e meu pai somos professores de ensino religioso, não é sempre que consegue o CAT mesmo, não. Porque o que acontece? Eles têm como é que eu faço? Uma organização interna sobre para quem eles liberam o CAT. Então, quando a gente vai tirar o CAT, às vezes, se você chega lá com a graduação e a pós, não vou te dar o CAT porque você não é habilitado. Aí você chega na designação ao inspetor, não posso te contratar porque você não tem o CAT, mas também não te der o CAT você sendo habilitado. Então, isso são problemas de dentro das superintendências que precisam ser resolvidos também. Diga, Paulo. Mas aí existe a DPER, para a gente entrar com ofício, entrar no Ministério Público e acionar o pessoal. Por isso, gente, vamos nos associar à nossa ADPER-MG. Olha o que a Soléria está dizendo aí. Tenho licenciatura em Ciência da Religião e não tenho prioridade. Isso é um erro de lá, tem que entrar na Justiça. Gente, é o primeiro item da Lei 15.434, né? Olha aqui a Silvaneide, né? Silvaneia Rezende. Fiz uma segunda licenciatura em ensino religioso para a Faculdade Unida, né? Deve ser unida e não única, né? Então, veja, se a Unida já foi avaliada pelo MEC, e aí tem uma questão que é importante verificar, Silvaneia, qual que é, né, a extensão da habilitação da Unida. Será que não é só no Espírito Santo? É um reconhecimento nacional? Né? Isso é uma questão séria, porque até há pouco tempo atrás, as únicas reconhecidas nacionalmente era a de Juiz de Fora e da Paraíba, né? Em Minas Gerais, você tem na Unimontes, mas era um reconhecimento mineiro. O pessoal do Santa Catarina tem um reconhecimento estadual. A PUC foi a primeira com a pedagogia com ênfase, porque a pedagogia é de reconhecimento nacional. Começou em 96, foi até 2010. Agora nós estamos criando, né, única de Patinga, o Silvaneia. Eu acho que essa única, ela não tem reconhecimento, ela está oferecendo uma segunda licenciatura, depois você tem que entrar no EMEC e olhar como é que estão os atos regulatórios dessa única, né? Eu estou achando que é um problema aí essa questão, né, porque não há reconhecimento nacional. A PUC Minas deve criar, em 2024, a gente só não está com o projeto pronto, porque vai mudar, como a Tassiana falou, a lei referente à formação docente, né? Caducou, né, a resolução 02 de 2015, caducou agora a outra de 2019 e deve sair, talvez em novembro, uma nova resolução, né, do Conselho Nacional de Educação sobre formação docente. Então,
A da Soléria, ela é formada pela Universidade Federal, que é um reconhecimento nacional. Aí, Soléria, é briga na justiça, é levar a lei e exigir isso lá. O pessoal, e tem um montão de supervisor, superintendente, não sei, né, o nome que agora tem inspetor, que está cuidando dessa questão na escola, ou na região, ou na superintendência. Você tem que, às vezes, entrar com mandato, né, mas também isso, no direito, esse nome qualquer, Mandato de segurança. segurança, para garantir o seu direito. Né? Gente, o tempo passa depressa, né? Já deu 9 horas. Né? A gente tinha previsto 1 hora. Né? Gente, a gente gostaria, então, de agradecer, mas que vocês colocassem aí, né, os comentários, o que vocês acharam dessa primeira live, que atente o que vocês estavam esperando, o que estão precisando. Né? Coloque aí seu comentário, sugestão, né? Porque amanhã nós estaremos aqui de volta às 20 horas. Né? Mais uma palavra final aí, Jaqueline, Tassiana. Então, é agradecer mesmo, desejar uma boa sorte. Amanhã eu não poderei estar, eu estou lecionando, mas quarta-feira estarei novamente aqui com vocês. E lembrando que ainda vamos falar da questão dos ritos, dos mitos, dos símbolos na questão das tradições religiosas, as matrizes do ensino religioso no Brasil, os temas, desde a educação infantil até o ensino médio, que a BNCC traz, como que a gente pode, né, guardar isso, fixar isso, os objetivos do ensino religioso na BNCC, enfim, temos vários assuntos que hoje não foi possível a gente, né, pelo tempo, a gente tratar. Mas estaremos aí juntos, ok? E amanhã também, provavelmente amanhã, se não der, pelo menos na quarta-feira, o tema das religiões, do fenômeno religioso, os enfoques, né, sociológicos, antropológicos, né, a questão do mito, do rito, uma série de temáticas que estão pedidas lá no edital e que a gente gostaria de vir aqui. Então, vocês que estão presentes, tragam suas questões, né, amanhã para a gente, né, poder também, né, oferecer, né, um atendimento legal aí e uma roda aí. E eu fico, né, então, agradecido a presença de todas, de todos, agradecer a Jaqueline pela disponibilidade, a Tassiana também, né, e amanhã a Tassiana estará de novo, né, Tassiana? Isso, se Deus quiser, estarei aqui com vocês. Isso. A professora Gisele também estará presente aqui. Gente, essa roda de conversa fica gravada no canal, né, da Adper. E mais uma vez, gente, nós precisamos, né, fortalecer nossa entidade. Valéria, Prefeitura de Juiz de Fora, que nos aguarde. Vamos entrar no Ministério Público exigindo, né, a oferta do ensino religioso na Prefeitura de Juiz de Fora. Mas nós precisamos de sócios, gente. A gente precisa de força para a gente levar essa nossa luta. Então, gente, boa noite. Muito obrigado a todos e a todos. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Tassiana. Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã, pessoal.